adormeço, porque só tu, ó Senhor, me faz viver em segurança e sem medo. Aquele que tem paz, tranquilo e confia no Senhor, ele dorme tranquilo e sem medo e com segurança. Mas muitas pessoas têm muitas coisas e não conseguem dormir, bebem tantos remédios para ter dormido e não conseguem, irmãos. Agora eu falo, por que você está falando isso, irmão Daniel? Essa palavra, irmão, Acabe, sobre a bagagem, ele tinha palhaço, ele tinha mais a coroa, mas lá de cima do palácio ele estava vendo a vinda da bote, o Labacai de olho, o Labacai só naquela herança que Deus deu, o Labacai que ele traz. Muitas pessoas ficam de olho no Labacai daquilo que Deus já te derramou, só um pouquinho, o Labacai te acende, Deus derramou, e o povo tentando arrancar, mas tem demais, tem muitas coisas, mas o Labacai diz o povo que é aquilo que Deus já te derramou, mas se você louca, se você presta, mas o povo quer isso, ele tem cheio de coisas, carro, o Labacai cheio de carro, o Labacai, mas não está feliz porque Acabe ele tinha todas as coisas, mas ele ficou de olho na vida da outra. E quantas muitas pessoas estão olhando na tua vida que Deus te derramou, que Deus te usou cada vez mais, mas por que ela prega tanto assim? Por que ela louva tanto assim? Ela não fez teologia, ela não fez aula do Labacai para louvar, é porque Deus, aleluia, sempre derramou naqueles que é humilde e outra sinceridade com o Pai Todo-Poderoso. O Pai Todo-Poderoso, ele derrama o azeite e transborda sobre nossas vidas. Porque Deus, ele é fiel. Como ele foi fiel nessa mulher, Eliseu foi lá e falou. Então deixa, Papai do céu, porque em Salmo capítulo 32, versículo 8 está escrito assim: diz o Senhor, instruí-te e te guiarei, no caminho em seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar. Deixa Deus instruir os teus caminhos, e os olhos do Senhor estão sobre ti para aconselhar. Então aquele que deixa Deus instruir você nos teus caminhos, Deus está olhando sempre, vai aconselhar você, porque essa mulher, ela perguntou no Labacai, no versículo 7, ela perguntou para Eliseu, agora o que eu faço? Eliseu falou, pega todo o azeite e vai vender para ela. Então ela orientou o Labacai com a orientação primeiro do profeta. Então às vezes a gente vai entrar no quarto, no secreto, para buscar orientação, porque Deus, ele dá a orientação para você fazer. E aquela mulher, ela vendeu o azeite, e onde ela passava vendendo, os outros devem perguntar, mas da onde vem tanto azeite na situação dessa mulher? E ela simplesmente falava, vem da minha casa. E quando os outros perguntar que você está louvando bastante, pregando bastante, é Deus que vai derramando o azeite, e você vai perguntar, é no quarto secreto, mas que eu busco lá, mas o Pai Todo-Poderoso derrama o azeite sobre a minha cabeça, porque o povo lá viu a situação daquela mulher, ela não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de azeite, e Deus lá derramou sobre a vida dela, então ela derrama sobre as nossas vidas, o Papai do céu derrama. Porque naquele momento, mas o povo perguntou, ela deve ter uma via, deve ter azeitona, de onde vem tanto azeite, tanto vendendo. Simplesmente é dentro do quarto, com as portas fechadas. É ali que o Pai Todo-Poderoso transforma profeta, ali ele faz pregador, faz cantor, a unção vem dali, lá nas portas fechadas, ele é nas portas abertas também. Muitas pessoas falam, mas por que para mim não está dando nada certo? Muitos Labacai, as portas estão abertas, está dando certo, mas para mim não, porque Deus está falando para nós fechar as portas, porque as bênçãos é para estar com as portas abertas, e quando você sai de lá, você vai abençoar outros também, porque quando aquela mulher pediu, elas vacias, ela não entregou o Labacai vazia, ela entregou cheia do Labacai, porque ela pediu emprestado. Então aquilo que você pediu emprestado, Deus vai derramar sobre a sua vida para sustentar você e outros, e muitos vai atrás de você, que é um vaso pequeno, para encher aqueles vasos grandes da Labacai, porque Deus é fiel, porque Deus usou aquela mulher para levar tudo que ela pediu emprestado. E o povo vai buscar o Labacai a cada um de nós, o Labacai. Aquele que anda na presença do Senhor, sempre o povo vai buscar aquele que vai fazer a obra, porque Deus, ele usa da maneira dele, ele faz da maneira dele. E muitos criticam, porque ela louva assim, porque ela tem voz assim, porque esse pula tanto, porque esse tanto faz assim. Mas Deus sabe, Deus conhece. Aí ele vai
pequenininho que vai encher o grande, que vai orar pro grande para encher o grande, e aonde você estiver ali, papai do céu vai usar você para usar. Vai encher você, Tabacais, cada vez mais, vai encher outros que estão precisando lá, Tabacais. Papai do céu é sempre fiel. Deus está sempre instruindo nós nos conselhos dele, porque Deus é fiel cada vez mais. Jesus é maravilhoso, irmãos. Só papai do céu para fazer esse milagre, irmãos. Não há outro Deus que possa encher nós, que possa transformar nós, porque Deus, ele transforma cada um de nós. Só nós querer. Deus, papai do céu, está derramando sobre as nossas vidas. É só olhar, obedecer, tá? Cada vez mais, porque papai do céu está falando nos nossos corações nesse momento. Nós estamos lá e Deus derrama sobre nós aquilo que Deus já colocou. Ninguém vai te tomar. Deus, ele coloca coisas novas. Aquela mulher, ela tem que passar daquele momento. O povo, ela vai ter que catar os móveis dela tudo, tirar o que é velho para Deus colocar o novo. Então Deus está falando, não precisa preocupar se você está perdendo tal coisa, perdendo pessoa. É porque Deus tem que tirar para receber o óleo, não é novo, o azeite, o vinho novo. Tem que tirar tudo que é velho, porque aquela mulher, ela recebeu o azeite, multiplicações, e Deus multiplicou. Quando ela vendeu, ela comprou tudo novo, acabou com os velhos lá na casa, porque Deus está tirando o velho para derramar o que é o novo. E muitas pessoas ficam preocupadas, porque aquela pessoa, na situação dela, onde ela conseguiu tantas coisas, é o Deus que nós temos, o Deus que nós servemos, é andar fiel, porque nós somos poucos lá, porque Deus ele transforma nós em poucos lá, filho do Pai do Poderoso. Deus está sempre falando com os corações, sempre falando daqueles que é obediente. Papai do céu ele transforma, ele faz coisas novas, é só ser obediente à palavra. Muitos ouvem a palavra, mas não obedecem a palavra. Deus está sempre falando todo dia, não só na casa dele, em todos os lugares. Papai do céu está usando o servo dele para falar da palavra. Muitos falam assim: um dia eu vou, um dia eu faço, esse dia pode ser tarde. Então, irmão, está sempre na presença do Senhor, sempre buscando, porque Deus ele derrama, ele faz coisas novas. Aquele tempo, a mulher perdeu tudo, lá para Deus derramar coisas novas. Então, se nós estamos perdendo coisas velhas, porque Deus ele quer fazer renovo nas nossas vidas, como ele fez renovo nessa vida, e as crianças que ajudou levar a cooperar os milagres, não precisa preocupar com o que os outros estão falando. Você é uma criança que adora, você não vai falar alto, porque a criança na casa que ajudou para cooperar, para levar os vasos para lá e para cá, para encher. E ela perguntava: mãe, aonde eu coloco esse vaso? A mamãe falou: coloca onde está a mesa, coloca onde está o banco, e foi enchendo. Então não precisa preocupar quando aquela pessoa fala assim: é uma criança, ela está mimimi, lá na casa, mas é Deus, ele usa a criança para fazer coisas grandes, porque Deus usou Davi para matar, para Golias, não precisa preocupar, porque Deus ele usa da maneira dele, do jeito dele, e muitas pessoas ficam criticando. Se você adora muito, se você trabalha aleluia alto, preocupa com a casa, não preocupa com o povo está falando, que você, do jeito que você anda, do jeito que você faz, faça a obra do Senhor, não precisa preocupar com a direita, a esquerda, a retaguarda, só simplesmente marche, trabalhe na direção de Jesus, porque é Jesus que te chamou, Ele que te ungiu, Ele que coloca as palavras na tua boca. Então continua fazendo a obra, continua trabalhando, focar em Jesus, não fica olhando nas conversas tortas, das mentiras. Deixa o povo tentar te queimar, porque aqueles que estão tentando te queimar, é ele que vai ser queimado. Aleluia! Porque quem é fogo, mas o fogo não queima. E o Papai do céu derrama sobre nossas vidas, porque muitos querem aquilo que Deus já te deu. Tem muitas coisas, mas não consegue tomar aquilo que Deus já te deu. E muitas pessoas ficam preocupadas, porque eu não tenho isso, eu tenho tudo dessa terra, mas eu não tenho aquilo que Deus te deu. Então não precisa preocupar. O inimigo pode tentar tirar tudo de vocês, mas aquilo que Deus deu, a essência, o óleo, o gil, derramou, ninguém tira. Aleluia! Nada vai tirar de vocês. Um pouquinho que vocês têm, Deus faça muito
nós tivermos só um pouquinho com a semente da mostarda, se tiver, Deus faça a multiplicação na nossa vida e enche, porque só tem a fé, irmãos. Como essa mulher teve, ela obedeceu o profeta, a instrução do profeta que Deus colocou na boca dele. Então, se nós obedecermos a instrução do Senhor, andar nos caminhos, o Senhor está de olho sobre nós, e Ele está ensinando, Ele está aconselhando nós a andar no caminho do Senhor, não olhar para a direita e para a esquerda, ouvir por mais que o povo está tentando falar, queimar cada um de nós, mas nós estamos na presença, porque Deus que te chamou, não é o vizinho, não é o outro, mas é Deus que te chamou. Então, foca do lado de Jesus Cristo, não foca daquelas pessoas que estão tentando te queimar, mas sim, olha para elas, converter, para ver, vai abrir a visão que Deus vai ver na tua vida. Aquele povo vai ver, vai ser na tua vida. O Papai do céu está sempre derramando Deus sobre as nossas vidas, porque nós somos obedientes. Essa mulher, ela viveu do resto que sobrou do azeite, irmãos. Olha que bênção, que Deus teve multiplicação. E o azeite parou porque não tinha mais vasilha, irmãos. Se tivesse mais vasilha, ia continuar derramando. Então, onde sai tanto azeite, irmãos? É porque nós estamos ligados na videira, e aqueles que estão ligados na videira, Papai do céu é a fonte, Ele transborda. Então, Deus vai transbordar os vasilhos pequenos para encher os vasos grandes, e Ele faz porque aquele que está ligado na água, na fonte que transforma e enche de bênçãos e vitórias na nossa vida. E hoje, eu profetizo bênçãos e vitórias de Papai do céu, mas seja a vontade dele, que Ele enche nós de azeite transbordando para encher nossas famílias, os vizinhos, a todos, aonde nós plantar as bênçãos, os pés do Abacai, que Papai do céu está usando cada um de nós. Não precisa temer, Deus está falando sobre cada um de nós. Não precisa temer, é só andar na presença. Deus está falando sobre cada um de nós, é andar sempre na presença do Pai. Não precisa preocupar. Você, Papai do céu está olhando, Deus está vendo todas as suas orações, é esperado o tempo certo, que Papai do céu vai fazer coisas grandes. Não precisa preocupar, fica quieto teu coração, acalma teu coração, porque eu estou vendo tudo que você está falando, está nas minhas mãos, mas não precisa preocupar, não precisa preocupar com os outros falam, só simplesmente anda na minha presença, que eu vou derramar sobre ti, tudo é minha Aleluia! vida, eu amo toda ela e vou fazer, tudo mais, então sou realizar, mas não sai da minha presença, porque eu derramo coisas novas, eu apago tudo que é passado, faço coisas novas na tua vida, não vai porque eu conheço a ti, não vai dentro do peito da tua mãe, não vai eu escolhi você para fazer a diferença na minha casa, na minha, na minha casa, é só andar na minha direção, nos meus conselhos que eu estou vendo, mas porque eu sou contigo e derramo azeite novo para pregar, para louvar, para fazer coisas novas. Oh, aleluia! Através de ti, eu faço transformação onde tu pisar, tanto dos pés, eu vou te usar, mas não fique com timidez, não fique com vergonha, mas abre a boca e fala através de mim, porque eu escolhi você para fazer a diferença. Amém? Aleluia! Adorando, glorificando, porque o Papai do céu está sempre presente nas nossas vidas. Jesus está falando nos nossos corações. Aleluia! Não precisa preocupar. Tudo que você está pedindo, eu estou ouvindo. Às vezes Deus fala: Senhor, por que tudo isso está passando? Senhor? Por que tudo isso está passando, Senhor, meu Pai, na minha vida? Senhor? Oh, aleluia! Papai do céu está falando: não precisa preocupar. Eu estou fazendo coisas novas. Fica simplesmente na minha presença desse jeito. Só esperar no tempo certo, eu vou estar derramando coisas novas, fazendo coisas novas, mas não precisa preocupar. Acalma, Turabacai, calma, ansiedade, acalma, Turabacai, porque eu faço coisas novas, tempo novo na tua vida, derramo azeite, faço coisas lindas na tua vida, eu amo todas as suas orações, continua adorando, continua sendo essa mulher, aleluia! Não precisa ter medo, mas continua orando, continua descendendo para a tua família, porque eu faço a diferença e eu estou movendo tudo aquilo que mais que tem pensado, jogar praga de ti, mas eu estou movendo, mas estou tirando tudo para cá, porque
vida, mas continua firme, porque eu te amo, eu te escolhi, e eu te dou visão nova da tua vida, espirituais, para tu sempre estar chegando as coisas. Aleluia. Porque tu não fica enganado, eu te escolhi para fazer diferença e eu dou visão para ti, no mundo espiritual, para você não ficar enganado. Continua assim, firme, mesmo que ninguém dá nada para ti, mas eu vejo ti e eu estou movendo, e continua pregando, continua falando, mesmo que ninguém dá ouvido, mas seja exemplo em todos os lugares, mesmo que não ouve a palavra, mas continua semeando, e continua, porque aquela semente que tu está falando pela boca, está entrando, aleluia, vai dar resultado, eu vou germinar, sair da casa e vai dar fruto, mas continua perseverando, não precisa parar, mesmo que você está vendo que eles não estão ouvindo, mas está ouvindo sim, está repetindo também a palavra, e tudo é meu filho, é fácil pregador, continua sempre desse jeito, falando a verdade, não o que doer, e prega a verdade mesmo, não abaixa a cabeça para ninguém, muitos tentam tirar teu foco e abaixar a cabeça, mas não abaixa a cabeça, fala mesmo o que doer, eu te escolhi para fazer a obra grande que continua assim, tem obras lindas, grandes, muitos não posso dar nada para ti, mas eu faço obras grandes, continua assim, andando alicerçado, e tu vai ver o que eu vou. Coisas grandes, mas é coisas grandes, mas que eu tenho para te dar, mas continua alicerçado, desse jeito, muitos tentam tirar vocês lá da minha presença, mas continua, desse tempo lá, e logo tu vai ver o que eu vou fazer, e muitos vai se entender, da onde vem tanto surabacais do som, da onde vem tanto surabacais palavras, porque eu derramo, aleluia, eu faço você pegar, faço você louvar, eu faço você o meu certo, para fazer minha obra, e muitos vai ver surabacais Deus na tua vida.